Estamos em janeiro de 2024 e o Equador arde em chamas. Nosso país vizinho enfrenta uma grave crise institucional com a sua segurança pública num completo caos. Hoje, facções criminosas disputam o poder central, disputam também o monopólio do tráfico de drogas internacional no país. Agentes penitenciários têm sido sequestrados, feitos de refém, várias fugas em prisões federais e explosivos sendo detonados em várias cidades do país. Inclusive, na última eleição presidencial, um candidato à presidência do país foi assassinado pelas facções criminosas. Sem dúvida, é um cenário de calamidade pública e de profundo desgaste institucional. Diante dessas circunstâncias, o presidente recém-possado, Daniel Noboa, declarou que a raiz do problema do tráfico de drogas é o Equador. E para isso, ele vai colocar as Forças Armadas na rua, já está colocando, para enfrentar o crescente grau de criminalidade no país. No entanto, toda a situação admite várias interpretações, né? E o vídeo de hoje a gente vai tentar uma outra análise da situação, tanto do Equador, mas de uma forma geral, do tráfico de drogas internacional. Fique aí, porque mais pra frente a gente vai ter uma análise pouco convencional do cenário atual do Equador. Acho importante começar com um breve resumo, né? O que está acontecendo em janeiro de 2024 no Equador é um pouco raro para esse país latino-americano, né? É comum a gente ver notícias de tráfico de drogas ou de enfrentamento de facções criminosas na Colômbia, no Peru, mesmo na Venezuela e até em alguns estados brasileiros. Mas o Equador sempre foi tido como um país relativamente equilibrado, estável da região, né? Mas acontece que hoje, além dos mencionados explosivos detonados, as fugas de refém e até o assassinato do candidato à presidência, muito recentemente, uma facção criminosa invadiu uma transmissão ao vivo de televisão e fez várias ameaças ao governo. Não é à toa que o presidente acha que deve, de fato, colocar as forças armadas na rua, porque a polícia não dá conta de um estado tão generalizado de criminalidade e de insegurança no país. Mas é importante a gente analisar por que essa situação está hoje ocorrendo com o Equador, né? Como eu mencionei, é um país tido como estável, um país inclusive dolarizado, eles não têm moeda própria, e diante do caos da América Latina, era um país que tinha uma relativa segurança institucional, né? No entanto, para alguns analistas, esse quadro que se dá hoje no Equador é fruto de uma reorganização de poder local. Como a Colômbia recentemente fez um acordo com as Farc para que essa organização saísse da criminalidade e entrasse na institucionalidade, agora como um partido político, alguns analistas entendem que a Farc deixou vários órfãos aí de ação criminosa que acabaram migrando para outras organizações. E também deixou um vazio, né, de poder que obviamente não ficaria vago por muito tempo, né? Então, com isso, outras organizações criminosas disputam esse poder, não só na Colômbia, mas também nos países da região, que é o poder do tráfico internacional de drogas, né? Não é nada mais do que o velho e conhecido problema da América Latina, produção em massa de drogas ilícitas. Então, essa reorganização de poder que estaria trazendo esse grave caos institucional para o Equador. Mas, voltando ao tema inicial do vídeo, né? O presidente do Equador, Daniel Noboa, recém-possado, como eu disse, ao ser questionado sobre essa questão, informou que, parafraseando, o problema do tráfico de drogas ele é internacional, ele é mundial, né? Mas ele deve ser resolvido na raiz. E a raiz do problema é o Equador. Então ele entende que o seu próprio país, não sendo nem um pouco nacionalista inclusive, né? Seu próprio país é a raiz do problema do tráfico internacional de drogas. Será que isso faz sentido? Vamos pegar essa situação pela análise mais neutra possível, né? Que é uma análise econômica, por exemplo, né? Tudo bem que toda análise tem seus vieses, né? Mas se a gente olhar pela questão de oferta e demanda, né? Qual geralmente é o fator que mais influencia, né? Então, no caso do comércio internacional de drogas, a oferta, a produção, né? Se dá no Equador, se dá na Colômbia, se dá no Peru e em outros países americanos, né? No entanto, a demanda ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Europa, e não é uma demanda qualquer, né? É uma demanda de alta quantidade de drogas e uma demanda muito bem paga. Esses países, Estados Unidos e Europa,
os países da Europa, né, eles financiam, eles sustentam a produção de drogas ilícitas nas Américas por meio do seu consumo, por meio da sua necessidade de consumo de drogas e também porque é pago em dólar e é pago em euro, né? Então, será que a raiz do problema está nos países que produzem a droga ou nos países que demandam, que pedem esse produto, que pedem a exportação, as pessoas que consomem esses produtos e que financiam com altíssimo valor? Ainda mais considerando, né, que esses países são países pobres, que não têm até tem outras alternativas de produção econômica, né? Mas talvez não com a lucratividade que o comércio internacional de drogas propõe. Então, afirmar que o problema das drogas está nos pobres países americanos que produzem esse produto é, no mínimo, um pouco arriscado, né? Os Estados Unidos são o grande demandante desses produtos e não há dúvida nenhuma que se os Estados Unidos e a Europa, por um milagre, parassem de consumir drogas ilícitas como cocaína, maconha, enfim, a produção nesses países latino-americanos iria, de fato, despencar. Então, assim, pode até ser que não seja só um problema de demanda, mas afirmar também que é um problema só de oferta, que a questão das drogas na América Latina é um problema somente dos países que produzem, Colômbia, Peru, na sua grande maioria, né, são os grandes produtores desses produtos, né? Será que estaria certo afirmar que o grande problema está com esses países? A gente entende que não. O problema do tráfico internacional de drogas, ele teria que ser resolvido nas duas pontas, né? Não só reconhecendo que é um problema desses países que produzem, são países pobres que não têm condição de fiscalizar essa produção, que têm problemas muito maiores para lidar no seu próprio dia a dia, além da própria insegurança que essa produção de drogas gera, né? Então, assim, se a gente não for discutir legalização, que seria para um outro vídeo, né? Uma análise desse tema seria para um outro vídeo, para não ficar muito longo, mantendo a proibição, a solução, sem dúvida nenhuma, não está na guerra às drogas, ainda mais guerras às drogas nos países pobres, né? De novo, Peru, Colômbia, Equador, Brasil, são países que têm problemas gravíssimos, problemas institucionais que antecedem, né, essa questão das drogas e que ainda por cima têm de lidar com toda a crise institucional, a crise de segurança pública, superlotação de presídios, a violência pública, o poderio político que essas organizações têm. Tudo isso fica com os países pobres, né? Os países ricos, eles apenas né, consomem, demandam esses produtos e financiam a produção. Então, para concluir o vídeo, uma breve análise sobre isso, e essa breve análise, a questão do tráfico internacional de drogas, sendo ilegal, ela precisa de uma solução que envolva os dois lados, né? Envolva uma atuação muito operante dos países que demandam esse produto, os países que precisam desse produto, os países cuja população paga em dólar, paga em euro, para que os outros países pobres, os países latino-americanos que não têm condição de fiscalizar isso, que têm que usar suas forças armadas, inclusive, para lidar com essa situação, e é eles que ficam essa responsabilidade, essa pecha de serem o problema do mundo no que se relaciona a tráfico de drogas. Então, olhando pelo prisma econômico de oferta e demanda, o problema é muito pior e o problema é muito mais grave do que parece. E claro, um problema entendido já está metade resolvido, né? Nesse caso em particular, o problema do tráfico internacional de drogas e da crise institucional de drogas, de segurança pública no Equador, não é um problema só do Equador. É um problema também dos países que demandam essa droga da América Latina.